Tá, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos os presentes. Não conheço quase ninguém dos que estão aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado à espiritualidade também, a equipe de Paulo, que sempre nos ajuda nesses trabalhos, né? E a Jesus, né, que também está sempre envolvido nesse tipo de trabalho. Sim, muito obrigado. Falar sobre Paulo é uma responsabilidade muito grande, né? Não só pela parte do estudo, não só pela parte de estar falando em si sobre o livro, sobre qualquer coisa, mas é porque Paulo ele exemplificava, né? Ele era o exemplo, ele vivia aquela vida dele, o exemplo de tudo que ele acreditava. Então, assim, não tinha ele estava sempre em ressonância, não tinha hipocrisia, vamos dizer assim. Quando ele estava nas leis judaicas, né, na lei de Moisés, nas leis mosaicas, ele vivia aquilo, ele respirava aquilo, ele era aquilo com aquela energia, com aquele afinco, e quando ele teve o um encontro com Jesus, e que ele passou a viver o cristianismo, ele passou a ser aquilo também. Então, assim, ele estava sempre em ressonância, as atitudes dele com as ações, com o que ele pregava. Então, tudo que ele falava, ele vivia. Então, quando eu digo que é difícil falar sobre Paulo, é porque antes de estar falando, tem que estar sempre de olho ali se nós estamos vivendo, né? Se eu, no caso aqui, eu estou vivendo o que eu estou dizendo aqui. Estamos sempre tentando. Como a Patrícia já falou sobre o livro, Paulo Estevão, realmente é um presente, é uma graça, uma bênção para nós. Bom, como a Patrícia tinha dito, é um presente mesmo esse livro, tá? Eu sou um Roberto antes e um depois de ter conhecido esse livro, e eu sempre gostei de um parágrafo específico, é claro que tem várias passagens, né, mas tem um parágrafo dele específico que eu optei por trazer para o estudo, né, e isso veio à tona há uns 2 anos atrás, foi a primeira vez que fiz essa exposição aqui, que é justamente porque nós que estamos fora do Brasil, nós estamos sempre com alguns entes queridos longe de nós, né? Então eu quis trazer esse parágrafo na época para que nós pudéssemos estar mais conectados, estar mais presentes com os nossos entes, com os nossos queridos, e usando um poder que já é inerente do nosso espírito, né? E agora, com todo esse cenário de Covid aí, infelizmente, por esse motivo, o assunto ele é atual também, ele serve para hoje. Então, para várias situações que nós estamos passando, pessoas que estão desencarnando, pessoas que nós não podemos ter contato por agora, por dificuldade de voo, logística, todas essas coisas que estão acontecendo, esse estudo, esse conhecimento que está no livro, que eu vou trazer de uma forma um pouquinho diferente aqui hoje, espero que ele sirva para todos, para que possa ser usado, né? Porque os poderes do espírito, nós somos seres encarnados, né? Mas todos nós somos seres em espírito. Então, todos nós temos esses poderes, né? Às vezes o app não está instalado ali, nós só precisamos atualizar aquele app lá ou instalar para sermos relembrados disso, né? E rapidinho eu vou passar o que vai ser os livros, né, o que foi usado para fazer esse apanhado de coisas que eu vou dizer hoje, que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né, compilado por Kardec. Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, eu vou trazer o prefácio que foi escrito por Emmanuel, que é uma parte muito interessante sobre mediunidade também nesse livro. Paulo Estevão, é claro, não poderia faltar. E tem 2 palestras também, uma chama Mediunidade com Jesus, do Haroldo, uma palestra no YouTube, ela é muito boa, são palestras de 2, 3 horas, e é claro, aqui não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas eu usei também. E Mecanismos da Mediunidade com o Gilson, que é um palestrante que eu gosto muito, porque ele traz tudo com muita lógica, com muita engenharia, com toda a explicação daquilo, a causa e o efeito, né? Eu gosto do Gilson porque
eu sou muito parecido nesse sentido. Desde criança, o meu entendimento sempre foi muito lógico, sempre foi muito racional. Então, assim, não bastava ser porque tinha que ser, eu tinha que entender o que estava acontecendo, qual era a causa daquilo, o que estava gerando aquilo. Sempre, minha forma de entender sempre foi muito baseada nessa lógica. Minha vida toda, tanto é que eu fiz engenharia, cursei engenharia, trabalho com engenharia até hoje, então isso aí é a minha forma de compreensão, e eu gosto de compartilhar, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas também que precisam dessa lógica para esse entendimento. Então eu gosto de compartilhar dessa forma para que quem puder, quem estiver precisando, quem gostar dessa forma de entendimento, é bom. E para quem não precisa disso, para quem já tem aquela fé já mais trabalhada, né, vamos dizer assim, é ótimo também, porque vê um ponto de vista, queira ou não, é um embasamento para tudo aquilo que a gente escuta falar, que a gente vê, que a gente ouve, é a forma, o que está por trás de tudo aquilo, tá? Porque o Kardec, ele traz a fé raciocinada, né? O espiritismo, ele sempre ressonou com muita lógica para mim, desde que eu comecei a ter contato com o espiritismo, eu sempre achei aquilo tudo muito lógico. Então, pensando nessa lógica, eu vou trazer aqui vários exemplos clássicos de coisas simples, né? Que eu fiz um compilado, que é a forma que eu uso para entender. Eu vou falar um pouquinho de glândula pineal, de mediunidade, de energia, de transmissão de dados, mas é tudo sem entrar em detalhes, uma por falta de tempo e outra que eu não sou especialista em nada disso, eu conheço um pouco de tudo, mas é o que é a forma, o caminho que eu utilizei para chegar nesse conhecimento, porque eu nunca gostei de misticismos, tá? Porque o misticismo, o milagre que eles dizem, isso aí tudo são equações matemáticas que nem sempre elas são compreendidas, né? O caminho às vezes não é compreendido, mas aquilo ele é regido por alguma coisa matemática, alguma coisa lógica que gerou aquilo. E como às vezes nós não entendemos, nós chamamos, é milagre, né? Se a gente pensar que o avião, há 100 anos atrás, ele ia ser considerado um milagre também, ele ia virar o Deus pássaro, a gente ia usar um avião, se visse um avião no passado, porque o celular também, porque a gente não entendia aquilo que estava acontecendo, né? Então, aquele desconhecimento e mais a imaturidade espiritual, ela vai gerar misticismo, ela vai gerar aquelas crenças cegas, ela vai gerar um monte de deuses, né, com D minúsculo, né? Ela vai gerar um monte de coisa por falta de entendimento e mais a imaturidade espiritual nossa. E o Kardec, como ele era um cientista, né, ele via sempre a parte inteligente por trás dos fenômenos que estavam acontecendo. Se ele viu uma mesa se comunicando, ele tinha certeza que não é a mesa que estava se comunicando, ele tinha certeza que era algo por trás inteligente que estava trazendo aquela comunicação, né? E ele traz isso naquela linguagem de 170 anos atrás, né? Alguma coisa já mudou. Se a gente pegar os livros do Emmanuel, de André Luiz, os da Joana, que já foram escritos há menos tempo, né, já são antigos, mas é menos tempo, você vê que já mudou um pouco mais a forma do vocabulário, eles já estão bem mais lógicos assim para o nosso entendimento, né? E daqui a 100 anos, o que é lógico agora vai passar também, vai mudar a nossa forma de compreender, a parte da ciência vai mudar também. Então, as coisas vão mudando gradativamente. E eu estou trazendo essa parte do que é hoje aos olhos, vamos dizer assim, da engenharia. E para isso, eu tive que trazer essa questão, ela é muito importante até o final do estudo de hoje, essa questão ela vai reger o nosso trabalho. Por quê? Porque ela linka. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que deve se entender pela lei natural, e os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E só se torne feliz porque dela se afasta.
note que ele fala, ela indica, né? Ela não obriga, porque o livre-arbítrio tá mantido por trás disso, mas ela indica o que deve ou não fazer. Então, se está infeliz é porque está se afastando dessa lei natural. E o que é a lei natural, que no caso ele tá igualando que a lei natural é a lei de Deus? A lei natural, gente, são as leis da ciência. Nós temos várias leis naturais, tipo a lei da gravidade, do eletromagnetismo, tudo aquilo, aqueles fenômenos que já acontecem, né, que eles são entendidos, eles são catalogados, eles são escritos, aquilo são leis, que é lei porque não altera, o fenômeno é o mesmo, toda vez que você faz aquele experimento, você vai ter aquele mesmo resultado, aquilo se torna uma lei, né, da ciência ou da física, de qualquer coisa, e ele está colocando que essas leis naturais, elas é a mesma da lei de Deus. Ou seja, tudo que nos rodeia, que são leis naturais, que a gente olha como leis naturais, isso está sob a égide, são derivações da lei de Deus. Tá? Até para quem é ateu, por exemplo, quem não aceita Deus de fato, ele não nega que há inteligência. Há inteligência em tudo. Tudo que está à nossa volta, o que não foi nós que fizemos, foi feito. Né? E as coisas funcionam. Né? Na maioria das coisas não fomos nós que fizemos. E elas funcionam. Se elas funcionam é porque elas são inteligentes. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, só para ir dando conteúdo na nossa conversa. Mas, por exemplo, na biologia, tem uma lei lá, que não é uma lei, mas é um fenômeno que acontece. Não sei se vocês se lembram desse experimento, quando nós éramos bem criancinhas lá, que nós plantávamos um feijão numa caixa fechada, e o brotinho ele ia até chegar na cavidade da luz. Isso é uma inteligência, tá? Se nós fizermos isso com 300 mil feijões, os 300 mil feijões estando saudáveis, eles vão nascer e vão buscar a luz. Isso é uma inteligência que está regendo ali, alguma coisa está acontecendo, a inteligência está na semente, com a luz, tem muita coisa acontecendo que não é visível aos olhos nus, hoje em dia alguma coisa não é ainda, mas tem uma inteligência acontecendo ali. Na verdade, a inteligência já começa quando o feijão, ele pega o hidrogênio da água, quebra, transforma em energia e cresce. Já tem uma inteligência nesse negócio que ele está fazendo, né? Na química, as moléculas químicas, toda vez que eu pegar a molécula de hidrogênio com oxigênio e juntar, isso vai virar água. Isso é uma lei, isso é uma inteligência. Sempre que alguém fizer isso, ela não vai virar Coca-Cola, ela vai virar água, sempre ela vai virar água. As leis da física, de ação, reação, causa, efeito, eletromagnetismo, ondulatória, termodinâmica, é tudo coisa que está sempre acontecendo, está sempre sendo regido por essa lei maior e por essa inteligência maior. E a física quântica também, que tem muitas leis aí, que nós falamos que ela é muito confusa, mas confusos somos nós. As leis dela são claras, que nós não conseguimos entender ainda essas leis, né? Mas todas elas são essa derivação dessa lei maior. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos também, que pergunta aonde estão escritas as leis de Deus. E ele responde que estão na nossa consciência. Então vamos lá, as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. A lei natural é a lei de Deus, ou seja, a lei que rege a matéria é a mesma lei que está regendo a nossa consciência. Tá? Então é só esse início que eu estou fazendo para mostrar que tudo isso está na nossa consciência, porque as leis de Deus estão nela também. Às vezes nós não sabemos como que essas leis funcionam, como que elas atuam sobre, mas elas estão atuando sobre nós. Nós acreditemos nela ou não. Né? De novo, a lei da gravidade. Se eu soltar um mouse aqui, ele vai cair. Toda vez que eu soltar, ele vai cair. Seja aqui no Japão, aí na Alemanha. Por quê? Porque essa lei, ela tá. A gente poderia até não conhecer ela antes, igual os egípcios, mas os egípcios falavam em leis já universais. O Caibalion, né, do Hermes Trismegisto, ele falava das 7 leis universais. Os sumérios, todos esses povos que já passaram aqui pela Terra, eles já falavam em leis universais, né?
Então, assim, o desconhecimento não prova a inexistência, né? Então, tem alguma coisa acontecendo, falta só que a gente passe a entender. Voltando na lei da gravidade, Newton ele não inventou, ele teorizou. Tá? E é claro que isso é bom que ele tenha feito, porque com base nisso tem uma dicotomia entre religião e ciência, né, de que ou é uma coisa ou é outra. Ao passo que não é. As coisas, elas, por enquanto, elas são separadas, estão mexendo aí, mas tem que ser mesmo. Eu quero entrar no avião e saber que ele voa porque alguém calculou aquilo para voar, não é porque o piloto tem fé que o avião vai voar. Nós não estamos nesse nível evolutivo ainda. Então, enquanto a gente não está nesse lugar, tem que ter ali a escrita e sair dessa dicotomia de que é uma coisa ou outra. Né? O Emmanuel mesmo diz que os laboratórios da ciência trabalham a serviço de Deus. Se eles sabem ou não, se eles concordam ou não, não faz diferença. Deixa eles lá trabalhando. Às vezes é bom que tenha um pouco de ceticismo mesmo para que as coisas sejam separadas. Foi necessário que chegasse nesse ponto. E hoje está havendo uma unificação de novo. Já tem muitos cientistas que são deístas, né? Tem a teoria do design inteligente, que são cientistas que vê que tem inteligência, que tem um design por trás disso, né? Que não é o acaso. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é de um caminhão que rola um precipício abaixo. O caminhão carregado de madeira, ele rola um precipício abaixo. E o que chega lá embaixo, quando ele para, o que tem lá embaixo? Um monte de destruição de madeira para um lado, caminhão para o outro, ou chegaram um monte de mesa, cadeira organizadinha com móveis planejados? Né? Então, o fruto do acaso, o fruto do negócio, não vai sair coisa organizada. Para sair uma coisa organizada tem que ter sido organizado previamente, né? O Enéas Carneiro que falava que eu me recuso a aceitar que nós somos frutos do acaso, porque nós não somos. Só que isso vai chegando, esse negócio vai mudando, o entendimento já está começando a aparecer em várias partes do mundo, porque a ideia, a hora que ela chega, ela é incalável, né? Porque ela chega em vários lugares, porque não é de uma pessoa, é da comunidade, né? Daquela parte que já está pronta para receber aquela informação, e a informação a gente recebe, ela está aí, tá? Então, assim, gente, se nós somos feitos em um design, né, se nós fomos desenvolvidos, se a gente tem inteligência, se nós temos inteligência, nós somos equações matemáticas. Né? De alguma forma tem que se calcular, foi feito, foi projetado aquilo, e o universo ele é matemático. Né? Então, como eu falei, eu vou dar uma passada por cima aqui em algumas coisas, só para chegar na teoria. Mas se você pegar hoje o nosso DNA, que eles chamam de 8% funcional, nós temos 4 bases nitrogenadas, que é a adenina, citosina, tinina e guanina. Esse DNA, essas bases nitrogenadas, elas formam o DNA, ou seja, quando eu falo que nós somos equacionáveis, se a gente pegar o DNA do meu corpo físico e escrever uma filetinha na frente da outra, pode chegar daqui na Lua, mas é possível de escrever esse DNA. É possível já de equacionar esse DNA. E se nós conseguimos escrever o nosso DNA, o que está por trás de cada letrinha dessa? Por cada letrinha dessa está lá uma basezinha nitrogenada, né, que está formando, que são ligações atômicas, né, são moléculas atômicas que estão gerando essas bases nitrogenadas, e, consequentemente, gera essa figura da direita ali, que são já as moléculas. Do lado tem uma foto como se fosse de um átomo, não é do átomo, não, é de probabilidade, porque um átomo você não vai tirar foto dele, porque ele é isso aqui, ó. Se nós aprofundarmos o zoom nele, se der mais um e mais um nele, a gente vai chegando em ligações energéticas, né, que é isso aqui, pelo eletromagnetismo, até chegar em energia, uma vibração. Ele tem uma vibração, um endereço vibracional. Além disso daqui, a gente vai entrar na teoria das cordas, que é uma teoria que está além da física quântica, nós não estamos nem engateando nela ainda, mas, em resumo, é uma vibração. Nós somos vibrações, nós somos equações
energéticas, tá? E Emmanuel diz que o materialismo ele acabou por falta de matéria, justamente por isso, porque é energia, tá? Que hoje nós sabemos que a energia ela é matéria, mas ela não é essa matéria palpável. Daí se a gente for entrar nesse lugar, o assunto cresce muito para outro lugar, tá? Mas em resumo do que eu estou querendo dizer é que se nós somos equações matemáticas, nós seguimos uma lógica por trás dela, tá? Seja de corpo físico ou seja da consciência. A pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Haveria, sim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então o que ele está dizendo? Que tem a carne, né, o hardware nosso é a matéria, e tem a mente, né, que é nosso software, né, que seria o espírito. E acima de tudo tem Deus. Ele dá uma explicação maior, mas ele diz lá na época que falta vocabulário, não consegue entender, a nossa percepção, o nosso entendimento humano naquela época, de não conseguir entender. Então ele resumiu em três, que é o Pai, a carne e a matéria. Tá? Então, referindo no livro Paulo Estevão, tá? Ele foi abordado, quando ele foi escrito, de novo, ele não entra na parte da engenharia, lógico, a ideia não era essa, ele traz uma mensagem, era um romance, né, tem toda a vida do Paulo, e eu estou trazendo justamente essa... Desculpa. E eu estou trazendo esse outro lado agora. Mas que parágrafo que é esse do Paulo que me chamou tanta atenção? Tá? Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Um parágrafo simples, assim, lendo ele como um romance, né? Fala, Jesus está falando que não é possível atender a todos, né? Mas usando os poderes do Espírito e tal. Por quê? Né? Aí entra a parte da lógica. Por quê? Jesus não mentia, tá? Paulo recebeu essa informação. Então, se Jesus falou e Paulo recebeu e resolveu, né? Porque a hora que a gente lê a história do livro, a gente sabe a diferença que fez quando ele recebeu essa mensagem de Jesus. O que então que foi que fez a diferença? Por que isso aí funcionou? Né? Porque depois desse parágrafo aí, Paulo escreveu as epístolas. Né? Nós escutamos agora uma das epístolas dele, que ele passou aos Coríntios, e isso aí tem 2000 anos, e a hora que a Patrícia leu, me emocionou, imagino que tenha emocionado a vocês. Aonde que está? O porquê que isso emociona? Né? Por que essa epístola, por que faz tanta diferença, fez tanta diferença na vida do cristianismo e faz até hoje? O que diferencia uma epístola dessa de um e-mail, né, que a gente manda, de uma mensagem que nós mandamos do SMS? Vou voltar só um pouquinho. O que era a missão de Paulo depois que ele encontrou com Jesus? Ele foi difundir, né, o cristianismo, porque ele via que aquele era a boa nova, era um conhecimento novo que ele tinha recebido, ele tinha caído o véu dele, ele tinha entendido dentro do limite tudo que ele poderia entender. Então ele queria trazer a boa nova para as outras pessoas, né, para quem, no caso, para quem estava no judaísmo, para quem estava em outro lugar, ele queria trazer isso. E aí ele começou a fazer amigos e fundar igrejas, tá? Igreja de reunião de caridade, reunião para estudo, reunião de pessoas, não a igreja, essas igrejas monumentais que tem hoje, não era essa a ideia dele, não, mas ele juntava, ele ia nas casas das pessoas, fazia reuniões, montava grupos ali de caridade, muitos enfermos, inclusive das caçadas que o Paulo tinha iniciado na época que ele
estavam no judaísmo, na caça aos cristãos, que ele próprio tinha iniciado essa caçada. Então, essas igrejas eram pessoas de propósito comum, né, que iam e começavam a fazer aquilo, e aquilo ia crescendo, porque muita gente já não estava mais satisfeito com aquilo. O judaísmo ele era só para um certo tipo de pessoas, não era todo mundo que tinha acesso àquilo. E aí, os gentios, né, eles queriam ter acesso, e começou, e é onde o cristianismo começou dessa forma. Só que, não começou dessa forma, começou com Jesus, claro, mas essa difusão do cristianismo foi muito bem, teve um avanço muito grande depois do Paulo. Só que ele fundava essas igrejas com o pessoal, e ele saía, ia para outra cidade e fundava outra, e saía, ia para outra. Estou resumindo, porque a história não é tão simples assim. Todos os problemas aconteciam para ele sair da cidade, sair apedrejado, sair machucado. Mas, a hora que ele ia embora, nem sempre aquilo continuava do jeito que ele tinha deixado, né? Porque o Paulo, ele era estrategista, ele entendia de logística, ele sabia o que fazia, ele era estudado, né? Ele sempre frequentou os melhores lugares. Então, quando ele saía, aquilo não ficava rodando do mesmo jeito, e ele ia para outro, e aí começou a receber várias cartas de vários amigos deles, dessas igrejas, reclamando que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos, estava faltando tal coisa, e ele começou a se sentir responsável por tudo aquilo, porque ele estava fazendo, e ele não estava dando conta de dar manutenção, não tinha WhatsApp, não tinha nada na época, ele não conseguia controlar, e aí ele foi se vendo num jeito que ele foi ficando sem saída. Então, um pouquinho antes do parágrafo principal dessa exposição, lá fala que, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Tá? Nessa frase tem muita coisa escrito, mas tem duas coisas que chamam muita atenção. Não lhe faltasse com socorros necessários ao cumprimento da tarefa. Ou seja, a intenção dele era cumprir a tarefa. Tá? Ele não reclamou que a tarefa é grande, não reclamou que está difícil, não reclamou que não ia dar conta, não teve mimimi, não teve nada disso, não. Ele pediu que não lhe faltasse para que ele cumprisse a tarefa. E a segunda, que é uma palavra muito importante, que fala rogou a Jesus. Tá? Quando ele roga, ele se coloca, ele se conecta com Jesus. Tá? Ele se coloca na frequência, ele faz a conexão. Ou seja, ele tem a intenção de fazer aquela tarefa e ele irradia, ele roga aquela tarefa pedindo para Jesus. Tá? E, de novo, voltando, eu falo um pouco do livro e vou voltar um pouco no fenômeno, né? O porquê que isso funciona, por que você roga a Jesus e funciona. Tá? Nós temos a visão de Jesus encarnado. Seja na cruz, seja pregando, seja andando, Jesus em corpo humano. A gente tem essa visão de Jesus encarnado. Tá? Só que Jesus já tinha desencarnado nessa época. Então, o que é o Jesus desencarnado? No livro Pensamento e Vida, ele fala que Jesus é o espelho da luz divina que ilumina nosso orbe. Tá? Interessante, é um espelho que está refletindo a luz divina para o nosso orbe terrestre. Tá? Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos falam, vede Jesus. Aí Kardec ainda comenta, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que se pode aspirar à humanidade na Terra. Deus nos oferece com o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado com o Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra.
Ou seja, ele é o espelho, tá? Que está refletindo aqui. Ou seja, ele faz uma quebra, uma redução ali, ele é aquele espelho, só que ele é o máximo. Ele é o máximo de perfeição que o homem pode atingir aqui na Terra. Eu não sei se vocês estão vendo na câmera, gente, mas eu coloco o braço para cima, eu coloco o braço para baixo, tá? Mas isso é só figura de linguagem, assim, é só expressão, a forma de mexer e tal, porque é 360, não é em cima nem embaixo, porque é frequência. Frequência, ela nos envolve, tá? Um exemplo claro do que eu quero dizer, que tudo coexiste, tá? Em diferentes dimensões. Quando a gente pega o André Luiz, que ele já está no nosso lar, que ele já estava melhorando, que ele já estava bem, que ele vai visitar a casa dele no filme lá, e aí ele pega e baixa a vibração, ele reaparece no umbral. Ele não pegou um táxi e foi para o umbral, ele saiu de um lugar e apareceu no outro. É isso que é a coexistência. A frequência nossa que nos coloca aonde nós estamos naquele momento, naquela frequência que nós estamos vibrando, tá? Outro exemplo, você pega, quando você vai descobrir um planeta a 90 milhões de anos-luz da Terra, tá? A gente mal e mal vive 100 anos, quando deu tudo certo na vida, você viveu 100 anos, e velocidade da luz, o homem em deslocamento grande, a gente não chegou nem 1% até hoje. Então, assim, como é que você vai pensar em 90 milhões andando na velocidade da luz? Você já vê que é uma unidade de medida que não aplica, né? Porque a forma que nós estamos pensando é uma forma ignorante, é uma forma que eu estou pensando pegar eu aqui e ir lá. Então, isso já é uma forma muito linear, newtoniana. Nós somos condicionados a pensar dessa forma, tá? E a gente acaba pensando assim, tudo bem, né? Mas o que eu estou tentando trazer aqui é uma visão mais frequencial, mais multidimensional, que é o que acontece, tá? Eu vou dar um exemplo do que seria o Jesus, o orbe, esse espelho, né, que ilumina o nosso orbe da Terra. Um exemplo simples aqui eu trouxe uma geração de energia que sai lá da usina, tá? E aí tem um transformador, ele reduz essa potência aqui para transmitir, depois ele reduz de novo para distribuir, depois ele reduz de novo até a tomadinha 220 lá da nossa casa, tá? É uma redução de potência, tá? É claro que a energia que eu estou usando com fio, tá? Mas nesse caso aí seria uma redução de potência sem fio, é wireless, né? Nós somos um pouquinho mais modernos, mas eu só trouxe para exemplificar que essa conexão nós temos, tá? Paulo, por exemplo, ele estava sempre ali com Estevão. Então, o Estevão já fazia essa sintonia com ele, entre ele e Jesus, porque nem sempre você consegue estar nessa frequência alta para receber lá no alto. Às vezes você precisa de ter quebras de frequência. Então, o Estevão mesmo, ele estava sempre ajudando ali, e também sempre tinha outras pessoas que estavam à volta do Paulo, que eram médios, e também ajudavam nessa sintonia, tá? Aí você pode dizer, mas a minha mediunidade é ruim. Não tem esse negócio de mediunidade ruim, tá? E é justamente sobre isso que eu quero falar. Sintonia, ela se dá por semelhança, tá? Semelhança de quê? De aparelho emissor e aparelho receptor. Então, um está vibrando aqui, o outro é ressonante para receber daqui, eles vão conversar, eles vão comunicar. Isso é uma comunicação, uma transferência de dados. Tá? E não é misticismo, não é coisa de espírita, é ciência. A gente usa isso todo dia com o celular, com a televisão, com tudo. Tá? Terminada a oração, quando ele rogou, né, ele sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Note aí que fala, ele sentiu-se envolvido. Não fala que ele viu. Ele viu Jesus e ele sabia que estava lá. Não. Ele sentiu envolvido em uma branda claridade.
e teve a nítida impressão, ou seja, ele intuiu, ele sentiu ali que ele tinha recebido uma visita de Jesus. Tá? Então, assim, a faculdade de visão é outra coisa, mas essa faculdade de sentir, todos nós temos, porque a nossa antena, ela está funcionando, o sinal, ele está aqui para todos. Cabe a nós melhorar a nossa ferramenta para que nós possamos acessar esse sinal. Tá? Continuando no livro. Não te atormentes, foi o que Jesus falou para ele, com as necessidades do serviço. É natural que não possa assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Isso aí Jesus falou para o Paulo. Jesus está respeitando as leis físicas. Você não pode assistir pessoalmente ao mesmo tempo, justo. Mas pode satisfazer simultaneamente a todos usando os poderes do Espírito. Ele está dando a chavinha para ele da frequência. Você tem esse poder no seu espírito. Você pode utilizar. Jesus conseguiria fazer isso, assistir a todos pessoalmente, mas não é porque ele quebra a lei, é porque ele tem um profundo conhecimento da lei. Tá? Agora, no caso de Paulo aí, ele não tinha esse profundo conhecimento. Nós sabemos que não existe privilegiado, então Jesus não ia dar isso para ele só porque ele era o Paulo. Então, ele não tinha esse conhecimento. Então, você vai usar a ferramenta que você tem para hoje, né, que é usar os poderes do Espírito. Você vai conseguir atender a todos simultaneamente. Como? Né? Poderás resolver o problema, escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Bom, ele deu a chave para ele. Você pode escrever a todos em meu nome. Né? Quando ele fala escrever a todos em meu nome, Jesus está dando isso. Ele sabe que o Estevão está ali para fazer essa conexão, para ajudá-lo na conexão, mas o Paulo já estava muito conectado com Jesus também, mas é que tinha tanta coisa acontecendo, das igrejas, não sei o quê, que aquilo acaba tirando um pouco dessa vibração, baixando um pouco a vibração, mas ele falou, você pode escrever a todos em meu nome. E tem mais uma chavezinha aí da parte da transferência de dados, tá? Os de boa vontade saberão compreender, tá? Isso também, ele está falando o que eu falei agora há pouco. Emissor e receptor compatível. Você envia a mensagem e os que estão de boa vontade, os que são compatíveis, saberão compreender. Tá? O que é esse boa vontade aí? Os trabalhadores do Cristo, nas igrejas, vivendo o evangelho, fazendo a caridade, ajudando os irmãos, estudando, trazendo a palavra. Essa sintonia que cada um poderia fazer, né, de dentro para fora, esse livre-arbítrio, de sintonizar nesse lugar, essa é a mensagem que Jesus está dando. Você faz a mensagem, escreve. Quem está pronto para entender vai receber a mensagem. Você está aqui, escreve o meu nome. A sua intenção qual que é? É fazer a tarefa. Né? A sua intenção. Porque o nosso cérebro, né, nossa mente, ela tem ali a ideia, o espírito tem ideia. Mas essa vontade, esse molde, ele é feito pela frequência do coração. Essa vontade que ele estava de fazer a tarefa, é isso que vai dar a forma dessa mensagem que ele está enviando. E não é no papel, não, gente. Não é porque ele escreveu a epístola, não é o papel que valia. Tá? O que eu estou trazendo aqui é antes. Quando ele vai escrever, ele pensa. E quando ele pensa, esse pensamento, essa onda, esse dado, ele já foi enviado. Tá? Isso funciona. Você pega aí empresa de televisão, ela tem a antena lá que recebe a frequência a informação do satélite, por exemplo, tem a repetidora, pega aquilo e transmite dentro da cidade, e cada um tem o decodificadorzinho em casa, ou a antena parabólica, recebe aquela informação e usa. Tá? É um sistema de transmissão de dados normal, como
as empresas de televisão ou de rádio, elas fazem. Então, isso vale para elas, vale para coisa ruim também, se eu quiser mandar uma mensagem de ódio, porque o sistema é neutro, as leis são neutras. O que nós fazemos com isso, que é a nossa responsabilidade, mas o sistema funciona. A televisão não transmite um monte de porcaria aí o dia todo, né? Então, o sistema está funcionando, eles que são responsáveis pelo que estão passando, tá? Emmanuel traz que, definição de mediunidade, raios, ondas, médiums, mente. Cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Conforme os raios que arremessamos, erguer-se-á domicílios espirituais nas ondas de pensamento em que nossas almas se afeiçoam. O que está trazendo aí? Raios, ondas, médium, mente. Cada médium com a sua mente. Ou seja, cada um no seu endereço vibracional. Cada um tem a sua informação, a sua fonte geradora, a sua fonte de geração de informação. Mas cada um no seu nível consciencial. Tá? Nós estamos careca de ouvir que o médium, ele influencia na mensagem mediúnica. Pode ter ruído na comunicação, ele está recebendo uma coisa e está escrevendo outra. Tá? Na física quântica também a gente vê que o observador interfere no experimento. Então, essa interferência, ela depende do nível consciencial que nós estamos. Continuando na frase, conforme os raios que arremessamos, ou seja, emitimos, nós somos emissores, nós irradiamos informação. Nós estamos o tempo todo aqui irradiando informação de cores diferentes, cheiros, ondas, vibrações diferentes, mas nós somos seres que estamos sempre irradiando. Erguer-se-á domicílios espirituais nas ondas de pensamento em que as nossas almas se afeiçoam. Ou seja, cada qual com sua obra. O que eu estou pensando, eu vou erguer, o que eu vou erguer, eu estou lá. Aonde minha alma me afeiçoar, onde a frequência que eu estou vibrando é o que eu estou criando, é o que eu estou plasmando. Tá? E isso que o Emmanuel trouxe para a gente, isso não é misticismo, isso não é coisa só de espírita. Tá? Isso está em perfeita harmonia com todos os estudos que nós temos hoje. Não com todos, né, mas porque tem estudo de vários jeitos. Tem um estudo que vai falar que sim, tem estudo que vai falar que não. Mas se a gente quiser entrar no universo de estudo de ondas, nós vamos achar várias mestrados, doutorados, várias teses sobre meditação, sobre ondas gama, ondas alfa, ondas não sei o quê, telepatia, comunicação. Nós vamos achar várias coisas. O estudo está aí. Nem sempre nós estamos dispostos a buscar o estudo. Mas isso aí já é muito condizente com a ciência de hoje. Tá? Continuando no livro, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Aí volta lá no comecinho. Exemplificação. Tá? Paulo ele dava exemplo da vida dele. Tá? Quando ele fala aí, porque o conteúdo espiritual do verbo não é do verbo falado, não é a onda sonora, tá? De novo, quando a gente escreve, quando a gente fala, a gente pensa antes, né? Nem sempre, mas pensa antes, e quando a gente pensa, já foi, a onda já foi. Então vamos lá, Paulo está aqui, está conectado em pensamento, né? Jesus deu ok para ele mandar a carta no nome dele. Ele está conectado. Qual que é a missão dele? É continuar difundindo o cristianismo. Tá? Então, está aqui, deu o formato da onda aqui, da intenção, e foi. Tá? Essa informação ele mandou em altíssima vibração. Tá? E assim, o Paulo estava sintonizado desse jeito. Tá? Nós temos controle remoto de televisão que você vai lá e mexe e ele sintoniza com o aparelho de televisão. Nós temos rádio, que você vai lá e roda a pecinha e ele sintoniza a onda de rádio que você quiser.
As cordas vocais, eu posso aumentar ou diminuir minha voz, que eu também consigo controlar essa intensidade dessa onda que eu estou soltando aqui, tá? São todos diapasões controláveis, né? Facilmente controláveis, né? E como que nós vamos controlar esse diapasão dessas ondas mentais? Essas que o Paulo está emitindo, essas ondas fortes, como é que eu consigo controlar isso? Como é que eu consigo chegar nesse lugar? Tá? Aí você vai falar, tem um videozinho no YouTube que fala aumente sua frequência, né? Isso é eu tô falando de dentro para fora, de verdade. Como é que eu vou chegar nesse lugar? Tá? A gente vai ter outras pessoas que vão dizer, não, se você vibrar amor, gratidão, não sei o quê. Sim, tem um monte de coisinha que o povo vai falar, que não sei o quê. Eu tô falando de dentro para fora. Como é que nós controlaremos isso de dentro mesmo, de dentro para fora? Como é que eu vou me colocar nesse lugar? Tá? O Paulo, tá, ele tem uma palavrinha ali nessa frase que assimila tudo isso que ele está falando, que é, de novo, a exemplificação de sua vida. O Paulo, ele não sofria que ele estava falando alguma coisa, mas ele estava fazendo outra. Ele não sofria que ele estava fazendo uma coisa, mas ele queria fazer outra. Não. Ele estava 100% em ressonância com o que ele queria fazer, com o que estava na consciência dele, com o que ele tinha que fazer, e ele estava em ressonância, ele estava fazendo aquilo, ele estava vivendo aquilo, tá? E as leis de Deus estão na nossa consciência. Então Paulo estava em perfeita ressonância com o fluxo, com a consciência, com o fluxo universal, com a inteligência, com Deus, com a lei natural. Aí pode chamar de N coisas. Mas o que não pode negar é que ele estava fazendo alguma coisa diferente. Não, ele estava ali, ó, destinado naquela tarefa dele. Tá? Agora, sim, se ele estava em ressonância, tá? Se ele estava ali seguindo a consciência dele, tinha alguém que estava julgando ele, né? Tinha alguém olhando para ele. Se tivesse, ele não estava nem aí. Porque ele estava com o juiz dele, que era a consciência dele, ele estava em ressonância com isso. Então vamos lá. Então quer dizer que se eu agir em ressonância com a minha própria consciência, naturalmente, natural, porque é da lei natural, naturalmente eu vou elevar a minha vibração. Tá? Porque se eu estou em ressonância, tudo no universo evolui, tudo eleva, tudo tende a esse tipo de evolução. Então, a minha consciência não é diferente. O que eu tenho que parar de fazer? Eu tenho que parar de atrapalhar ela. E como que eu paro de atrapalhá-la? Agindo em ressonância, agindo com as leis de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Se a gente pegar uma floresta e largar ela lá 1000 anos, quando a gente voltar, ela vai estar maravilhosa, tá? Porque a floresta age em ressonância. Olha que ela não tem livre-arbítrio, né? Ela age em ressonância. Todas as energias sutis, elementares, tudo que está acontecendo ali, ela vai crescer sozinha, né? Ela vai andar para frente. Agora, vamos colocar do outro lado. Imagina uma pera. Vamos supor que essa pera tem um livre-arbítrio, e o Clóvis de Barro que gosta de falar isso. Eu não vou cair do pé hoje, não vou cair da pereira hoje, não, vou ficar aqui. Ela vai atrapalhar todo o ecossistema em volta dela, ela vai apodrecer no pé, ela não vai dar adubo para o solo, ela não vai ter a semente nova para germinar, para ter outra pereira, não sei o quê. Então, ela vai atrapalhar o ecossistema dela. Por quê? Porque de livre-arbítrio ela agiu contra a lei natural dela. Qual que é a lei natural dela? Dar o fruto, cair e gerar novos frutos. Então, se a pera, a floresta, se todos eles agem em ressonância, por que nós que temos livre-arbítrio, nós escolhemos estar dissonantes? Né? É esse raciocínio que eu quero trazer aqui hoje. Então, se a gente está em ressonância, automaticamente, naturalmente, nós vamos elevar. E não é o nosso mentor que está elevando a gente, não. Isso é mérito, tá? Naturalmente porque é o mérito, porque é a lei de Deus, tá? É o que está acontecendo, é a lei natural.
Tá acabando, gente, prometo. As cartas não destinavam a uma igreja particular, mas a cristandade universal. Tá? Ou seja, não era para aquela igreja, é para a cristandade universal, para nós também, até hoje. Quer acessar essa frequência? Faz que nem nós fizemos aqui agora, escuta uma música calma, entra na frequência do evangelho, do estudo, lê, que nem a Paty leu brilhantemente, a gente entra automaticamente, nós nos conectamos, porque esse dado, ele está aqui, para a gente poder acessar ele a hora que nós quisermos. Tá? E eu usei o quisermos bem forte, porque eu vou trazer outra lei física aqui para mostrar que é a hora que nós quisermos. Tá? Eu falei muito em frequência, em receptor de dados, em emissão de dados. Tá? Quem é responsável por receber e emitir ondas, tá? Sonoras, no caso? Diapasões. Tá? Um diapasão mecânico, nesse aqui. Tá? Ele é responsável por ondas sonoras. Eu vou chegar nele daqui a pouco. Existem vários tipos de diapasões. O nosso tímpano, ele é um diapasão que ele recebe a onda que eu emito pela minha corda vocal. Então, eu estou emitindo onda e o tímpano está recebendo onda. Tem diapasões eletrônicos. Por exemplo, a corda de um violão vibra e o diapasão, ele vai ter como se fosse um tímpanozinho eletrônico lá dentro, ele vai pegar aquela captação de onda e vai dar a frequência que está aqui. Se está desafinado, se está desafinado, ele vai dar esse cálculo aí para a gente. O nervo óptico que nós temos no olho, ele também é um diapasão, tá? Só que é um diapasão eletromagnético. Ele capta fótons, né? Ele capta energia eletromagnética, converte em imagem e o nosso cérebro entende aquele tipo de imagem. Tá? Tem diapasões mecânicos, tá? Que é esse daqui. Eu ainda não corrigi isso. Esse diapasão vermelho aqui, ele é um corte desse aqui, ele é do mesmo tamanho, tá? Porque faz diferença no que eu vou explicar aqui agora. Esse diapasão vermelho, sendo do mesmo tamanho do outro diapasão vermelho que está ali do lado, se eu pegar esse cara que está aqui sozinho, colocar o dedo nele e fazer bem, ele vai ficar vibrando e emitindo um som. Eu posso pegar ele e passar ao lado de todos esses outros diapasões aqui, do amarelo, do verde, do azul claro, somente o vermelho que vai vibrar. Tá? Ele vai passar uma informação de dados sem encostar, e o vermelho, sem estar encostando nele, ele vai começar a vibrar do outro lado. Mas não é porque é vermelho, não. É porque ele tem o mesmo tamanho, espessura, material, eles são compatíveis, a emissão e a recepção de dados. Tá? E eu estou trazendo isso justamente porque também nós temos um famoso diapasão, que é a nossa glândula pineal, nós temos ela no nosso cérebro, né? Todos nós temos, no nosso corpo físico, e lá dentro tem cristais de apatita, tá? Que é essa pedrinha azul aqui, são mínimos cristalzinhos que ficam lá dentro, e estes aqui são os nossos diapasões. Esses carinhas aqui são responsáveis pela nossa frequência para emissão e recepção de ondas mentais, tá? Então, assim, se um diapasão mecânico, que nem aquele que eu mostrei na foto anterior, ele não recebe a informação que não é compatível, tá? O vermelhinho só passa para o vermelhinho, por que algo que é muito mais moderno, que é muito mais tecnológico, que é algo feito de cristal, que está dentro do nosso cérebro, por que então a gente iria receber coisa que não quer? Tá? Então isso não acontece. Nós recebemos somente o que nós estamos ressonando, essas ondas mentais que estão ressonantes com o que nós queremos receber. Criamos ao nosso redor um campo de ondas mentais sendo irradiadas por nós. Podem alcançar outros cérebros e sensibilizá-los. Quem está dizendo isso é o André Luiz, no Domínios da Mediunidade. Nós podemos alcançar e sensibilizar. Olha como isso é importante, tá? Mas, de novo, dispositivos vibráteis compatíveis em envio e recebimento, tá? Então, como que eu posso me blindar
de algo que eu não quero receber. Tá? Nós podemos, se aquele mecânico lá a gente não recebe, imagina esse moderno aqui. Aí você vai dizer, ou eu vou dizer, mas eu sou vítima do meu obsessor. Não gosto nem desse nome, mas será que nós somos vítimas? Ou será que a gente só está em ressonância com ele? Será que nós só somos muito compatíveis? Né? É para se pensar. Então, gente, leis físicas, leis da natureza, funciona. Funciona para o tímpano, funciona para a glândula pineal e funciona para o diapasão feito mecanicamente. Tá? Então, o que eu posso dizer e talvez resumir de toda essa palestra aqui é mantendo a nossa vibração alta, né, como é que a gente faz isso? Em ressonância da nossa consciência com as leis naturais, ou seja, não atrapalhe nada, se não atrapalhar em nada, o negócio já é bom. Se a gente não fizer nada atrapalhando, já flui naturalmente, já melhora naturalmente. Nós vamos ter essa melhora. Nós podemos até pedir ajuda aos nossos mentores, a gente pode pedir oração para os nossos amigos, tá? Mas o que realmente ajuda, gente, de dentro para fora, é a mudança no padrão de comportamento, de atitudes que estão dissonantes das leis naturais. E no fundo, nós sabemos quando nós estamos dissonantes. Mas eu não sabia. A nossa consciência está tudo aqui. A gente sabe quando a gente está fazendo algo que a gente até mente para nós mesmos, mas nós sabemos quando nós estamos fazendo. Eu não estou dizendo que é fácil, gente. Estou dizendo que é lógico. Eu estou dizendo que é possível, tá bom? É lógico e é possível. E para finalizar, e para economizar passagem aérea e para economizar máscara no lockdown, tá? Colocar em prática os poderes do espírito, tá? Pode ser através da meditação, pode ser através de um sonzinho, de uma musiquinha, do incenso, qualquer coisa que consiga nos acalmar a nossa mente, tá? Façamos exercício, vamos nos conectar com Jesus, na vibração de Jesus, pedir aos nossos mentores que nos encaminhem, que nos ajude a sintonizar essa vibração. E podemos enviar mensagens para amigos, para enfermos, para desafetos, pessoas que nós não temos algum problema com elas, tá? Desencarnado, encarnados, amores. Vamos enviar essas mensagens conectados com Jesus, que os de boa vontade, eles saberão entender. Tá? Quem quiser receber aquela mensagem, quem tiver com o receptor compatível, ele vai receber essa mensagem. Tá? E quando que vai ser isso? Não importa. Tá? A gente manda mensagem, a gente faz a nossa parte. O perdão, ele é dado quando a gente pensa, não é quando a gente fala. Tá? Quando a gente pede. Quando a gente pede perdão, a gente está se perdoando. A informação que recebe é no tempo do receptor. Então a gente tem condição de fazer a nossa parte, a experiência própria, eu garanto não, é lei, tá? A lei garante que funciona. Funciona mesmo, experiência própria. E muito obrigado por quem ficou aqui até agora, e é isso.